todos muito bem-vindos à nossa aula. Uma satisfação estar aqui com vocês. E hoje, pessoal, antes da gente iniciar, vejam um vídeo, pessoal. Vejam o vídeo da atividade de 1 e o vídeo da atividade de mapa. Principalmente o vídeo da atividade de estudo 1, beleza? Então vamos lá. Hoje nós falaremos sobre transformada de Laplace. Vamos começar a aplicar, o conceito aí de transformada. Então veremos, uma introdução, veremos a transformada de Laplace, transformada unilateral, veremos a implementação da ideia da transformada inversa de Laplace, a aplicação da transformada de Laplace, para modelos de elementos em circuitos elétricos. Vou apresentar, aí para vocês exemplos numéricos com conta. Por quê? É necessário a gente compreender, compreender a teoria mesmo, não só a teoria de forma teórica, mas a parte equacional, para depois passarmos a entender a parte, ali mais prática em si. Então, veremos uma implementação com cálculo dentro da programação, Vou disponibilizar depois para vocês um videozinho de como acessar o MATLAB de forma online, para utilizar a versão gratuita do MATLAB, para quem desejar. Por fim, implementação da ideia de circuitos elétricos, dentro dessa condição. Veremos, dentro, aqui o que a gente vai começar a fazer, pessoal. Na aula 1, a gente viu uma introdução, contextualizamos o que é sinais, o que é sistemas, para vocês terem essa ideia clara. Contextualizamos o que é a condição, da energia para o sinal, dessa condição de energia para o sinal. Só que na aula 2 e na aula 3 a gente começou a apresentar toda a teoria, uma parte mais chata e mais maçante mesmo, do que é o sinal o sinal contínuo e o que é o sinal discreto. Nós vimos essa diferença, em tempo contínuo e tempo discreto. Agora, a gente vai realmente começar a trazer uma ideia de equação diferencial, e equações diferenciais parciais, tá? Porque eles são condições que descrevem um modo, como certas grandezas estão variando ao longo do tempo. Então, por exemplo, como a corrente elétrica, a gente consegue descrever dessa forma, a sua oscilação, por exemplo, ali por meio de uma membrana, vibrante, o fluxo, de calor através de um condutor. Então, são equações, ali geralmente associadas a condições iniciais que vão descrever o estado do nosso sistema, no instante, no nosso tempo inicial. E isso tudo, a gente consegue implementar através de uma condição de uma transformada de Laplace. Muito importante porque também a gente começa a fazer considerações para implementar na aula 7, 8 e 9, que a gente vai começar a ver sistemas mesmo. Então, pessoal aí da mecatrônica, principalmente, muito importante, tá? Então, o método de Laplace é basicamente uma ferramenta, a gente vai entender isso, que traz ali uma ideia de solucionar equações diferenciais, tá? A partir de equações diferenciais ordinárias, tá? Das EDOs. Então, pegamos essa parte de linearidade, tá? Com coeficientes constantes, que vai corresponder para problemas de valores iniciais, tá? Então, basicamente, essa é a ideia que a gente quer fazer. E na aula de hoje, eu quero introduzir para vocês esse livro de Fundamentos de Circuitos Elétricos do Sadiku, tá? Do Alexander e do Sadiku, tá? Eu tenho esse livro, a quinta edição, tá até aqui, ó. O meu tá tudo surrado, tá com fita isolante colada na lateral, para parar de rasgar e mais um monte de coisa. Pessoal, esse é o livro que eu, Gustavo, particularmente, mais estudei na graduação. Como vocês sabem, eu fiz tanto engenharia elétrica quanto engenharia mecatrônica, fiz as duas. E sem sombra de dúvidas, foi o livro que eu mais estudei. Por quê? Quero entender circuito elétrico. Aqui dá toda a parte fundamental mesmo. Vai desde a leizinha de Ohm até a parte fasorial. Quero estudar linha de transmissão, alta tensão, quero estudar distribuição. Aqui traz a ideia fasorial, traz toda uma base que a gente precisa contextualizar e compreender como que o circuito elétrico funciona. Traz aqui. Ah, eu quero entender como que ocorre transformada de Laplace, transformada de Fourier, como que ocorre a ideia do sinal para começar a implementar de forma prática. Aqui traz isso também. Ah, eu quero entender a parte de eletrônica analógica, eletrônica digital, eletrônica de potência. Para entender essa parte de eletrônica, a gente tem que entender circuitos. Aqui também traz. Então,
Para quem quiser, tem disponível online na biblioteca virtual, tá bom? Baixar o livro, eu não sei, né? Não, onde você vai achar para baixar. Não posso dizer isso. Mas tem online na biblioteca virtual gratuito para vocês, tá bom? É só entrar na minha biblioteca e na aba do canto esquerdo do estúdio de vocês, vocês vão achar, encontrar ali biblioteca virtual, digital, alguma coisa assim. Qualquer coisa é só mandar mensagem no Fale com o Mediador. Qualquer coisa eu gravo um vídeo ali para vocês como encontrar o livro. Mas para aqueles que puderem fazer um investimento, fica uma recomendação aí de um investimento para comprar. Não sei quanto que tá, mas o meu eu comprei em 2015 e realmente é um livro excelente, pessoal. Vale a pena vocês terem aí. Ele traz implementação prática no MATLAB, traz contextualização com fato histórico, assim, para imergir mesmo o leitor, né? O estudante ali sobre o assunto que está sendo abordado. É excelente mesmo. Combinar ele com o livro do Latte ali fica perfeito. E depois com o do Ogata na aula 7 que a gente vai ver, fica perfeito mesmo. Beleza? Ó, o Adriano já comentou aí a faixa de preço. Quem puder, realmente é um livro aí que vale a pena ter em casa, vale a pena estudar. É um livro, pessoal, para quem vai fazer concurso, vale a pena ter para estudar. É um livro para realmente vocês terem aí. Então, estou gastando uns minutinhos aí para a gente falar muito bem desse material para vocês estudarem por ele também, além do nosso livro da disciplina. Então, entre na biblioteca virtual, tem disponível aí para vocês usarem de forma online. Beleza? Então, bora lá. Ó, o pessoal mandando o preço da Amazon. Então, fechou. Fica aí como recomendação. Vamos introduzir a nossa transformadinha de Laplace. Então, olha lá. Uma ferramenta que possibilita representar uma dada entrada de sinal x de t em termos de componentes exponenciais é por meio da transformada de Laplace. Então, vamos já começar a entender aqui, ó. A transformada de Laplace, pessoal, ela vai envolver, né, a transformação de equações diferenciais em equações lineares. Tem na biblioteca sim, Guilherme. Então, a ideia, só para a gente começar já a entender, tá? Pensa aqui comigo. Eu vou gastar até mais tempo se for necessário, eu gravo continuação depois. Pensa aqui comigo. Dá um certo trabalho trabalhar com equações diferenciais, não dá? Um trabalho que eu digo assim, né? Um trabalho manual, né? De ficar escrevendo, lembrando de regra e tantas outras situações que se faz necessário. Só que quando eu vou trabalhar com uma equação linear, a conta fica um pouco mais, não mais fácil, só que se passa um pouco mais simples, porque dentro de uma condição de linearidade, eu passo a compreender o quê? Que vai ter uma ideia de que se eu estou trabalhando com uma configuração de uma entrada, eu vou ter essa configuração de saída. Então, se eu lembrar na minha primeira aula lá, por exemplo, nós estudamos, né, na nossa primeira aula, a gente viu a ideia do rapaz Isote lá, pulando de bungee jump, né? O que que acontece? Se eu pegar e fizer uma implementação de uma transformada de Laplace, eu consigo compreender o seu estado de condição inicial, assim como eu compreenderia por meio de uma implementação de uma equação tanto linear para uma configuração diferencial. Eu consigo fazer essa transposição. Por quê? Eu tinha uma condição inicial, eu tinha uma ideia, que é o que a transformada de Laplace vem trazer para a gente. Então, a transformada de Laplace, ó, de uma função f que eu quero trabalhar, pode ser, e por exemplo aqui, que nós estaremos trabalhando, é por meio de uma integral. Por quê? Porque se eu quero colocar uma condição de operação, eu vou colocar ou sendo uma condição inicial, até uma condição que eu não conheço, ou então, por exemplo, aqui na nossa condição de menos infinito até infinito, que também pode ser dada por resolução de equações diferenciais ordinárias, que é o que a gente está falando. Então, para um sinal, ó, x de t, que nós estamos trabalhando com um sinal aqui no domínio do tempo, tá? Eu estou falando de um sinal x de t que se encontra no domínio do tempo. Domínio do tempo que eu estou acostumado a trabalhar com equações diferenciais, tá bom? Já a transformada de Laplace, ó, xs, eu estou trabalhando no plano S agora. O meu plano S será
o meu plano de Laplace, tá? E ele vai ser definido como xs, o meu plano de Laplace, vai ser igual a integral, com o meu limite de integração de menos infinito a infinito, e x de t, porque eu estou no meu plano do domínio do tempo e quero passar para o meu domínio de Laplace, da minha exponencial de menos st dt. Então, olha só, o que eu estou falando aqui? Uma ferramenta que possibilita a minha transformada de Laplace é uma ferramenta, ó, que possibilita uma dada entrada de x de t em termos de componentes exponenciais. Então, eu tenho uma entrada x de t, estou trabalhando com ela em termos exponenciais, ó, e eu quero trabalhar com ela nessa configuração. Então, o t eu já conheço, é o meu tempo, né, que eu estou trabalhando, e o meu s vai ser o meu fazor. Olha só, vocês conseguem estudar fazor aqui também. Quero me aprofundar em fazor, tem aí no livro que eu passei para vocês. A ideia, antes de eu explicar para vocês o que é o fazor, né, a sua configuração da ideia do número complexo e tudo mais, ao utilizarmos o fazor, né, que provavelmente vocês devem ter visto na disciplina de circuitos elétricos, eu espero que sim, que a gente consiga trabalhar com circuitos com números complexos, essa ideia de uma implementação diferente, né? Então, a utilização fasorial da análise de circuitos passa para a gente, né, uma ideia da gente fazer ser possível nós transformarmos o nosso circuito. Então, a ideia é o quê? Que nem vocês devem ter visto lá em circuitos elétricos. Eu tinha um circuito em corrente contínua, eu trabalhava com uma determinada configuração. Comecei a trabalhar com circuito de corrente alternada, eu começo a fazer uma implementação fasorial. E aí a gente entra numa configuração do quê? Poxa, se eu vou trabalhar com sinais e sistemas lineares, eu estou trabalhando com um sinal. O meu sinal nada mais é do que uma implementação de uma configuração de energia. Se eu estou trabalhando com uma configuração de energia, eu preciso trabalhar então com uma configuração que descreva para mim uma configuração que tenha componentes de corrente alternada e corrente contínua na sua composição. A gente vai entender isso bem legalzinho ali na aula 6, quando a gente fala de transformado e série de Fourier, porque na série de Fourier a gente consegue até separar os componentes. Mas a gente traz essa ideia novamente porque o meu fazor, sendo um número complexo, ele representa para mim tanto a minha magnitude e a minha fase da minha senoide. Então, tanto na física, na engenharia, se eu vou trabalhar ali com um vetor ou um fazor, eu faço uma representação da minha função fasorial, cujo eu trago uma amplitude, né, um Azão ali que eu posso pensar, com uma relação da minha frequência, né, do meu ômega, e da minha fase θ, né, que vão estar sendo invariantes ao longo do meu tempo, estão invariando. Então a ideia é transformar, é fazer essa mudança de plano para mim conseguir trabalhar de uma forma um pouco mais fácil devido a essa implementação. E aí, para vocês compreenderem um pouquinho melhor, antes da gente avançar na transformada de Fourier, deixa eu só ver se está aqui o videozinho para vocês. Vocês vão depois vir aqui para o final da aula. Que no final da aula tem um link de um vídeo do YouTube. Esse link aqui vai direcionar vocês para esse canal que vai ter esse vídeo. Aqui a gente consegue compreender, ó, eu tenho o tempo vindo em corrente contínua e eu vou mudar o meu plano. Eu quero mudar ele para o meu domínio de Laplace. Basicamente é isso daqui que a gente vai fazer. Eu vou colocar um sinal teste aqui e eu vou começar a apresentar em cima desse meu sinal teste a minha componente que antes era no domínio do tempo. Agora eu vou trabalhar com aquele meu sinal teste para o domínio de Laplace. Então o que acontecia? Eu tinha um sinal, eu poderia conhecer ou não, mas devido à propriedade da linearidade, eu consigo representar a minha composição em outro plano. Então a gente vai aprender a fazer isso, tá bom? E a gente vai implementar depois ao longo das nossas aulas. E aí a gente vai conseguir chegar lá na nossa aula 7 e compreender melhor o que é uma função de transferência, o porquê que a gente faz essa implementação mesmo, beleza? Então, fica o videozinho ali, tem uns 20 e poucos minutos, quase meia hora. Depois vocês assistem. Só para vocês compreenderem que a gente vai realmente mudar de plano, tá? A ideia é essa, mudar o nosso plano. E assim como eu saio do domínio do tempo, vou para o domínio de Laplace, eu consigo também sair do domínio de Laplace e voltar para o domínio do tempo. Quando eu saio do domínio de Laplace e volto para o domínio do tempo,
eu estou chamando de implementação, né, de uma transformada inversa. Então, o sinal x de t é a transformada inversa de Laplace de xs, que é definida por. Então, agora eu preciso trazer a minha componente senoidal, né, novamente ali para a conta. Então, eu tenho x de t igual a 1 sobre 2π de j, o meu limite de integração, né, sendo de c menos j ao infinito, mais cj ao infinito, de xs exponencial de st ds. Então, o meu C ó, é uma constante, xs é a transformada direta de Laplace para x de t, e x de t é a transformada inversa de Laplace para o meu x de s. Então, o meu método da minha transformada de Laplace, ele vai ser significativo por algumas razões. Então, por exemplo, eu posso pensar na ideia, de uma maneira, né, ou ideia de pegar e fazer o quê? De solucionar um circuito que está envolvendo condições iniciais que vai permitir, por exemplo, que eu trabalhe ali com equações algébricas. Coisa prática, vamos pensar. Carga e descarga de um capacitor. Quero pensar na ideia, ou quero fazer um estudo sobre a capacitância, quero fazer um estudo ali sobre uma implementação de cargas de bateria. Eu consigo fazer essa ideiazinha aqui, nessa condição, tá? Eu realmente consigo pegar o tempo de carga e descarga que teria, né, ali ao longo do tempo, conforme a carga que eu estou utilizando e conforme a capacitância que eu tenho de armazenamento da energia, e eu consigo fazer essa implementação e eu consigo estudar e fazer uma condição relacionada ali, por exemplo, com a derivada de cada função, de conforme cada incógnita que eu tenho. Então, quando eu transformo, né, quando nós fizermos as transformadas, nós estamos obtendo uma equação que puramente algébrica em si, né? E estamos obtendo uma determinada incógnita só, tá? Em vez de trabalhar com mais de uma, eu estou trabalhando com uma única apenas. E quando eu trabalho de forma inversa, eu estou resultando como se eu estivesse uma condição de derivada, beleza? Ó, o professor Paulo já está até comentando aí para vocês o capítulo que está aí, a página, beleza? Então, as equações, ó, que nós vimos 4.1 e 4.2, a 4.1, né, são conhecidas como o par da nossa transformada de Laplace bilateral, tá? Ou par de Laplace de x de t para xs, beleza? Que eu estou trabalhando. Então, a ideia é a gente pegar e fazer isso. Então, a transformada de Laplace pode trabalhar com sinais que existem em todo o intervalo de tempo, que vai de menos infinito até o infinito, para sistemas causais e não causais. A gente ainda não vai definir a condição de causalidade, tá bom? Mas a transformada de Laplace unilateral é um caso especial e podemos considerar a sua variação de zero ao infinito. Então, por que a gente vai pegar e fazer isso? Quando eu pego a minha equação 4.1, que é uma integral definida em relação ao meu tempo, o meu resultado da minha integração vai ser independente do meu tempo. E ela vai resolver apenas uma condição de uma variável S. Pessoal, vamos agir com respeito no chat, por favor. Bom, eu entendo que a disciplina é um pouquinho difícil, mas a bondade vai partir do momento em que a gente passa a aceitar ela. Se eu olhar com ela já sendo difícil, eu já coloco no meu subconsciente que vai ser difícil. A minha, a minha meta é fazer a disciplina ser o mais fácil possível, independente da complexidade que ela exista. Então, vamos abrir o coração mesmo aí, vamos aceitar que a disciplina não é difícil, vamos ser bondosos, tá? Vamos realmente aí aceitar que é uma disciplina gostosa de estudar. E ela realmente é, tá? O problema é que a gente já chega aí com medo dela. Fechou? Vamos com calma, galera. Vamos com calma. Então, olha lá. Se eu passo a representar essa variação, né, do meu sinal que eu quero trabalhar, e eu vou resolver a minha condição da minha integral definida quando eu fizer da equação 4.1, eu vou compreender o quê? Eu vou compreender que eu vou ter uma frequência adicional do meu domínio da frequência, né? E se eu quero, que nem a gente viu no primeiro slide, passar para uma componente exponencial, eu consigo
passar para essa componente exponencial, porque vai me apresentar uma condição cíclica conforme eu vou variando a minha senoide. Então, eu vou ter uma variância da minha frequência com relação ao meu ômega e ao meu tempo. E eu consigo compreender isso para quê? Se eu vou ter uma relação de S que eu estou trabalhando, e quando eu trabalhar para minha relação, né, do meu plano em S, que eu vou ter um sigma mais J ômega, essa minha relação da minha exponencial em S de t, que eu estaria trabalhando, por exemplo, vai representar a minha variação cíclica conforme a minha senoide da minha frequência. Em ômega, eu estou operando, né, durante um determinado tempo. Então, ela vai tanto crescer quanto decrescer conforme eu estou agindo de forma exponencial ao longo do meu tempo. Então, se eu vim aqui e olhar para a minha condição da minha exponencial de j ômega t, em módulo, eu estou falando que é igual a 1. Por quê? Eu estou falando que o meu lado direito da minha equação está se convergindo. Então, eu consigo olhar para uma determinada aplicação só da minha curva de operação. E eu consigo pegar e falar para vocês assim: a minha transformada de Laplace unilateral é um caso especial por conta disso. Porque eu consigo pegar e falar assim: olha, como eu tenho uma condição de linearidade e eu estou trabalhando com uma implementação exponencial, essa minha configuração exponencial me traz uma variação cíclica da minha senoide, então eu consigo representar a minha variação não mais de menos infinito até infinito. Eu posso ter uma condição inicial. Então, para a minha ideia da minha transformada de Laplace, anota aí, eu posso e vou trabalhar com uma condição inicial. E isso pode ser e será uma diferença entre as aplicações das minhas transformadas, porque eu vou ter uma variação de zero a infinito. Então, olha só, quero trabalhar com um caso real, uma ideia real, por exemplo, uma condição analógica. Por exemplo, aquele caso da nossa primeira aula do rapazote pulando de bungee jump. Posso fazer uma análise por meio de uma transformada de Laplace, porque possui uma condição real. Se possui uma condição real, eu posso pensar numa implementação ali analógica. Se eu tenho uma condição de implementação analógica, o que nós aprendemos na nossa segunda aula? Tem uma implementação de sinal contínuo. Se eu tenho uma condição de sinal contínuo, eu estou falando que a minha propriedade da minha transformada de Laplace vai ser uma condição de uma função causal que vai ser dada conforme o meu sigma mais o meu j ômega está variando, né? E está assumindo valores dentro do seu plano complexo. Então eu consigo entender que a minha variável S da minha transformada de Laplace geralmente é uma componente complexa e pode ser estrita, conforme a gente compreendeu, sendo S igual a sigma mais j ômega. Então, esse é o meu plano complexo, beleza? E aí eu consigo olhar para a minha equação 4.2 aqui e possuir também valores complexos, mas entender que eu vou ter tanto o meu par bilateral da minha transformada de Laplace, né, ou meu par de Laplace, mas eu tenho a minha condição da minha transformada de Laplace, né, unilateral, que eu consigo trabalhar conforme a sua implementação para um caso especial, que é o caso que a gente quer. Eu não quero trabalhar ali com uma condição que eu não conheço. Eu quero trabalhar com uma condição de linearidade para um sistema que vai me apresentar uma condição de causalidade conforme o meu sinal que está sendo inserido no meu sistema. Beleza? É meio complicado, mas a gente está chegando lá. Então, olha só. Se eu vou ter uma variável de integração que eu vou trabalhar conforme o meu x de s, e esse meu x de s vem me apresentar uma variável de integração para um dt que eu estou trabalhando, né? Então eu tenho um t que possui uma dimensão do meu tempo. Então, o meu expoente do meu menos st que eu devo possuir, né, é uma grandeza adimensional, beleza? Então, eu estou trabalhando com uma grandeza adimensional nessa configuração do meu menos st do meu expoente, beleza? Então, qual que é a grandeza aí de Laplace que eu estou trabalhando? Estou trabalhando no plano de Laplace, por isso chamo de S, x de S, sendo uma grandeza adimensional no momento que eu fizer a transformada. Isso para satisfazer a minha relação da minha transformada. O que seria essa minha condição de satisfação da minha transformada? Por ela ser uma soma de valores,
que eu vou trabalhar em x de t, lembra que a gente vai trabalhar com sinal contínuo. O meu sinal contínuo vem apresentar para mim uma continuidade. Dessa continuidade, ele apresenta uma soma dos meus valores ao longo de um determinado tempo. Então, eu tenho um x de t que ao longo do meu intervalo infinitesimal do tempo vem me apresentar essa condição. Então, por exemplo, se eu pensar na condição da tensão, né? Então, eu vou ter um x de t, que conforme ele for dado em uma tensão em valores de V, por exemplo, né, de volt lá em si, o meu x de S que eu estou trabalhando, ele vai ser uma relação de tensão por Hertz, porque eu vou ter uma relação do meu valor, que eu estaria trabalhando ao longo de um determinado tempo, implementado sobre uma frequência. A gente tem que lembrar que quando eu trabalho com sinal, além da energia, ele também possui uma configuração de frequência que a gente vai entender isso. Por quê? Nós teremos o valor da tensão pela frequência nesse caso, pois o meu XS aqui de Laplace é um plano que nós estaremos trabalhando dentro do meu domínio da frequência. Então, quando eu falar de transformada de Laplace, transformada Z ou Fourier, eu estou falando de transformada que sai do plano do domínio do tempo para um plano do domínio de Laplace, tá bom? Isso daqui a gente vai entender agora. É nesse slide? É nesse slide. Olha só, eu tenho que determinar a transformada de Laplace da seguinte função. Então, eu tenho uma função de grau unitário. Eu teria outras funções de outras funções aqui que eu poderia pensar, por exemplo, aqui. Só para vocês entenderem, as funções que eu vou utilizar, então a função seria o quê? Pensa que eu tenho um sinal, tá chegando um sinal aqui, ó. Minha mão tá aqui e tá chegando um sinal. Lembra lá do nosso sisteminha, né? Tem a entrada e a saída. Pensa no nosso diagraminha de bloco. Tá entrando um sinal, só que eu não sei que sinal é esse que tá entrando. Tá entrando alguma coisa. E tá saindo alguma coisa, né? Tá saindo um sinal característico ali e eu observo que ele sai no domínio no domínio do tempo. Ele não é discreto, ele tá saindo contínuo. E aí eu pego e falo assim, beleza, quero fazer um teste nesse sinal. Por quê? É uma implementação de linearidade. Eu vou vir com uma função de um teste, eu vou colocar um sinal de função de teste e vou testar o sinal para ver a correspondente da resposta que ele me dá. Então, por exemplo, eu posso pegar e fazer uma implementação de um delta de Dirac, né, para um circuito elétrico, um sistema mecânico, por exemplo, que está sujeito a uma ação de uma força impulsiva, e essa força vai agir conforme um curto espaço de tempo e vai me apresentar uma resposta de grandezas conforme a sua amplitude do seu sinal. E com isso eu consigo compreender o que está entrando no meu sinal, qual é o tipo de sinal. Então, com isso eu consigo, por exemplo, fazer outras implementações, por exemplo, com função gama, beta, Bessel, e essa ideia a gente consegue, por exemplo, fazer espectroscopia, a gente consegue entender função de erro para triar ou, ou calcular a curva, né, da distribuição normal, né, que daí a gente chama de erro de Gauss, por exemplo, fazer implementação de erro complementar, erro exponencial, integração de seno e cosseno. Tudo isso eu consigo fazer por meio de implementação física, elétrica, mecânica, tudo isso é a ideia que a gente está trazendo por detrás, conforme a gente viu na nossa primeira aula. Só que, fazer na prática as coisas, que não é só ligar, a gente tem que entender o porquê que aquilo lá está funcionando. Então, olha só, a ideia da transformada é eu olhar e falar assim, olha, eu preciso determinar a transformada de Laplace da função. Tá chegando tá chegando um determinado sinal. Ele vem e possui um limite para mim, ó, de implementação que vai de 0 a 1. Eu tenho uma resposta do meu sinal. Então eu vou calcular, eu quero transformar ele para Laplace. X de S vai ser igual a menos infinito é infinito, x de t exponencial de menos st dt. Beleza, a condição inicial é 0. E o meu sinal em x de t vai ser 1. Então eu vou calcular e vou chegar na minha resposta da minha transformada em sendo x de s igual a 1 sobre s. Aí agora, quando eu falar para vocês assim, pessoal, utilizem uma função de grau unitário.
Vocês vão precisar ficar calculando toda vez, a não ser na atividade de mapa de vocês, que vocês precisam descrever uma determinada função que eu pedi. Mas na implementação prática, a gente já sabe que um degrau unitário vai ser 1 sobre S para uma condição característica dessa função, com essa cara. E aí a gente vai conseguir fazer o quê? Eu vou conseguir resolver, por exemplo, uma função exponencial, já passando para o meu plano S, vou conseguir fazer para um impulso unitário, e eu poderia resolver, por exemplo, a minha transformada de Laplace, olha só, de f de t igual a seno de ômega t, u de t, de uma forma convencional, implementando o cálculo. Então, se eu for fazer uma implementação de cálculo, passando a minha transformada, eu já sei o quê? Que, poxa, sempre vai me dar a mesma resposta. Quando eu sair do meu domínio do tempo e for para o meu domínio da frequência do meu plano de Laplace, ele vai me dar a mesma resposta. E com essa mesma resposta, eu só preciso fazer um algebrismo, né? Aí a gente trabalha a ideia do algebrismo, que é montar uma tabela e aplicar uma tabela dentro da equação, que é isso que a gente vai passar a fazer. Por isso que eu falei que é para vocês terem uma bondade aí no coração, porque a ideia não é dificultar, a ideia é facilitar para vocês olharem para a disciplina e falarem assim, poxa, dá para implementar em tal lugar, dá para fazer tal análise, eu posso realmente estudar essa disciplina. Eu quero, porque é uma disciplina gostosa de se estudar. E aí a gente começa a chegar, ixi, ficou duplicado aqui, na tabela curta, por exemplo, da transformada de Laplace. Tem outras, tá? Mas para o nosso caso, que a gente vai estar utilizando, visando uma ideia inicial de controle ali, e a gente vai introduzir isso na aula 7, tá? A gente não vai entrar em condição mínimo, nós não vamos entrar em sistema de não linearização, porque daí já não entraria essa configuração da tabela. Mas para uma configuração de ideia inicial que vai de 0 até uma determinada configuração em T que eu desejo, eu consigo. Então eu posso pegar e implementar de uma forma mais direta, tá? Então a ideia é fazer isso. Eu olhar para o meu equacionamento e implementar. Então a gente vai fazer isso agora. A gente vai começar a implementar uma tabelinha para resolver os nossos problemas. E futuramente, o que a gente vai fazer? Nós vamos implementar em software, tá? A ideia é implementar. Não vou cobrar de vocês a implementação em software, mas eu vou ensiná-los a usar para poder facilitar os estudos e a ideia que vocês vão calcular. Por quê? O interessante é aprender a calcular na mão. Fazer realmente o equacionamento, desenvolver, e depois conferir no software. Então vocês calculam na mão e conferem no software, porque daí fica existe uma completude, né, na análise. Que, por exemplo, assim, vocês vão fazer o TCC depois. A ideia da atividade de estudo 1 realmente é para desenvolver esse pensamento crítico de vocês. Que quando vocês forem fazer o TCC ou trabalharem na área de P&D, numa indústria, ou for fazer pesquisa, ou qualquer coisa que vocês forem fazer mais prática, o ideal é seguir alguns passos. O primeiro é qual? Fazer uma fundamentação teórica, que é o que a gente fez. Fizemos uma fundamentação teórica, observação na primeira aula. Na segunda e terceira aula, fizemos uma contextualização realmente teórica. E depois a gente vai passar a fazer o quê? Nós vamos, depois que eu entendi de forma teórica o que eu quero fazer, eu quero pegar e implementar a teoria que eu levantei de forma matemática, que é isso que a gente está fazendo. Eu vou estruturar matematicamente, né? Equacionalmente. Preciso comprovar a teoria de forma matemática. Depois que eu comprovei a teoria de forma matemática, eu vou complementar e vou comprovar a minha teoria e a forma matemática de forma ali, né, equacional dentro de uma programação de cálculo numérico. E aí eu vou utilizar uma implementação por software e tudo mais. Comprovei, vi que está tudo funcionando, aí eu passo para a parte prática e então eu consigo estruturar, né, a ideia final, né? O produto final, beleza? Fico feliz de que esteja aproveitando
que nem eu comentei, a ideia é facilitar para vocês, né? Não é só jogar e vamos aplicar. Beleza? Então, olha lá. Exemplo 4.5. Vamos resolver ele, tá? Determina a transformada de Laplace para L, né? Aqui que eu quero encontrar no meu plano de Laplace. Exponencial de 2t mais 3t ao cubo mais seno de 5t. Quem tiver com tempo, tenta resolver de forma equacional, aplica a integração, vai chegar no mesmo resultado. Mas pode tentar resolver. Beleza? Então, o que nós vamos fazer? Só deixa eu pegar a caneta aqui, para ficar melhor para a gente poder ir estruturando. Olha só. Observem só que na nossa equação, aqui, ó, eu tenho três vamos chamar de três configurações, tá? Tenho três parâmetros, vamos chamar assim. Então, eu tenho o primeiro, ó, eu tenho o segundo e eu tenho o terceiro. O meu primeiro vale exponencial de 2t, beleza? Então, eu vou lá na minha tabelinha e vou ver algum valor, alguma coisa que corresponda a uma exponencial de algum valor para t, que está multiplicando t. Então, eu vou lá. Olha só. Eu vi que eu tenho aqui um valor exponencial na 5, ó. Eu tenho um lambda que vai corresponder aqui ao meu número, tá? Ao meu número. E eu tenho o meu t. Então, já condiz com a minha exponencial e condiz com o meu t. E tá no meu u de t, ó, que é a minha configuração que eu quero. Porque eu estou saindo, ó, do meu domínio do tempo e vou para o meu domínio de Laplace. Então, isso daqui, ó, corresponde a isso. Então, vai ser igual ao meu valor de 1 sobre S menos lambda. O meu lambda vai ser o valor que a gente tinha anteriormente. Então, olha só. Se eu estou falando que a minha exponencial de 2t é igual, né, está equivalendo a 1 sobre S menos lambda, o que eu vou fazer? Eu só vou substituir. Então, eu já sei que o meu 2, ó, é igual ao meu lambda. O meu lambda é igual ao meu 2. E eu só vou substituir. Então, olha só. O meu valor da minha exponencial de 2t, ó, tá aqui. Eu já o encontrei. E o meu lambda que valia 2, ó, eu já vim substituir. E aí eu já encontrei, ó, o meu valor da minha integração de Laplace. Então, em vez de eu fazer toda uma implementação por equação integral diferencial, eu vou simplesmente aplicar uma tabelinha e já vou ter a minha transformada de Laplace. Porque estou falando de uma condição de linearidade, tá bom? E agora vamos fazer o mesmo que para o nosso segundo valor. Ó. Eu tenho um 3t ao cubo, beleza? E eu vou lá na minha tabelinha e vou encontrar. Eu tenho um determinado valor. O valor que vem antes, que está multiplicando, pessoal, eu não considero, porque é uma constante que tem ali. E ela está só multiplicando. É como se eu tivesse, por exemplo, um x aqui e eu definisse, por exemplo, o x sendo como 3 lá. Era 3, né? Como sendo 3, tá? É só como se eu estivesse fazendo isso. Então eu não preciso vir e definir ele, beleza? E aí o que vai acontecer? Lá eu tenho o nosso valor de 3, que está multiplicando um t, e eu tenho um valor característico lá, não tinha? E ele vai corresponder, então, ao nosso parzinho aqui da nossa transformada. Então, correspondendo ao meu 3t ao cubo, eu vou ter o meu n, aqui fasorial, de S de n mais 1. O meu n, ó, eu sei que vale 3. Ó. Então, o meu n é igual a 3. E aí, deixa eu só mudar a cor da caneta aqui, para ficar melhor para vocês. Eu sei que o meu 3t ao cubo, ó, equivale ao meu valor de n sobre S de n mais 1. Já sei que o meu n vale 3, então eu vou substituir. Ó. Substituir na onde era n, e aí eu chego no meu valorzinho característico, tá bom? Aqui a gente vai fazer 3 vezes 2 vezes 1, tá? A gente vai fazer o valor da fatoração e eu chego no valor, então, que vai estar multiplicando aqui depois por 18, tá bom? E agora eu vou fazer o meu valor característico ali para o nosso terceiro. Vamos pegar azul. Então eu quero encontrar o meu seno de 5t. Anteriormente a gente calculou um seno de ômega t, né? Então esse ômega aqui, ó, é como se fosse o nosso 5, tá?
Então, o nosso seno lá que nós temos de 5t, ó, o de t, que eu estou querendo calcular, é a mesma coisa, ó, de ter resolvido tudo isso daqui, beleza? É a mesma coisa. A diferença é que, em vez de calcular toda essa integração, eu vou simplesmente olhar para a minha tabelinha. E aí, o que eu vou fazer? Vou encontrar no meu par de tabelinha o valor correspondente a seno de 5t. Isso mesmo, Daniel, até porque na frente do t ali seria um multiplicando. E aí eu vou encontrar o meu valorzinho, ó, de b sobre s ao quadrado mais b. Eu sei que lá, ó, se a gente olhar no 8a, né, aqui eu tenho um valor de cosseno de b, ó. Então, o meu b, ó, ele vale 5. Tá bom? Opa, eu olhei no errado aqui, ó. Mas dá no mesmo, é o b, mas é o 8b, tá bom, pessoal? E aí, o que a gente vai fazer? Eu só vou substituir. O meu seno de 5t, eu vou vir e vou substituir. Então, na onde é b que vale 5, vou substituir. E depois, né, 5 ao quadrado aqui vai dar 25. E aí a gente vai chegar no nosso valorzinho final, olha só. E em vez da gente ficar fazendo, né, toda uma integração numérica, a gente consegue resolver, ó, com basicamente 2 linhas de equacionamento. Tá bom? Conseguiram compreender, pessoal? Querem que explique de novo? Ó, o Guilherme comentou que não entendeu como que chega no S a quarta aqui, S sobre 4, porque olha só aqui, deixa eu apagar. Tá no verde, né? Aqui, ó, Guilherme, ó, pessoal, eu tenho um S mais um S sobre N mais 1, tá bom? O meu N vale 3, ó. Eu tenho um S de N mais 1. Se o meu N, ó, ele vale 3, que é o valor que está aqui em cima, ó, que a gente encontrou para N, então eu vou substituir. Vai ficar S de 3 mais 1, que vai ser igual a S sobre 4, beleza? E aí eu consigo chegar no nosso valorzinho aqui de S a quarta, tá bom? Vamos fazer mais um exemplo para a gente poder fixar bem? Podemos dar sequência ou querem que explique de novo? Eu não quero que saiam com dúvidas, pessoal, porque depois eu vou só gravar a continuação da aula, beleza? Porque daí na continuação da aula, que o nosso tempo já está quase acabando, né? Aqui tem um outro exemplozinho, ó, deixa eu mostrar para vocês enquanto vocês vão responder no chat. Aqui nós vamos fazer mais um exemplo, né, característico. Tem outro exemplo. E depois a gente já vai começar a implementar, ó, para fazer no software, beleza? Então a gente já vai começar a fazer também para resolver no software. Então, por exemplo, ó, a nossa equaçãozinha que a gente está aqui, eu vou ensinar vocês a jogar ali dentro do software, fazer a leitura e já tirar a resposta da transformada, beleza? Então a gente consegue fazer, olha só, 3 formas da gente resolver transformada de Laplace, né? A gente consegue fazer na forma integral, eu posso fazer por implementação de tabela e eu consigo fazer também por implementação de software, beleza? Pessoal, continuação. Eu vou gastar esses últimos minutinhos, eu vou gravar a continuação, né, de qualquer jeito. Só deixa eu abrir o ambiente online aqui para vocês, ó, deixa eu mostrar. Que eu preciso que vocês encontrem, pessoal, esse material, tá? Então, olha aqui, ó. Vocês estão vendo a tela, né? Vocês vão descer a tela, ó. Vai estar aqui embaixo, ó. Aulas extras, tá bom? Vocês vão clicar aqui, ó. Aqui tem a continuação da aula 1, tem a explicação do vídeo 1, tem a explicação do exercício 1. Eu tenho que gravar essa semana a continuação da nossa terceira aula e vou gravar a continuação da aula 4. Já tem todos os slides, ó. O 9 veio para aqui para cima. Já tem os slides da aula 1 até a aula 9, tá bom? E aí, o que acontece? Eu vou postar aqui também o vídeo de acesso
para vocês encontrarem fazerem um acesso ao MATLAB online, tá bom? Vou disponibilizar para depois vocês poderem acessar. Então tá tudo aqui, ó. Tem o vídeo explicativo da atividade 1, tem os artigos aqui embaixo. Pessoal, veja o vídeo, tá? Muito importante. E tem também, ó, o que vem por aí, que é apresentando a disciplina, e o template do mapa e a atividade mapa também, tá? Caso alguém queira em PDF aí, e o vídeo explicando a atividade. Beleza? Então, pessoal, eu vou ensinar na continuação da aula para vocês como a gente implementar a ideia aqui por meio da transformada. Vamos resolver, tá? Eu vou resolver. Já tá dando nosso horário, né, pra gente não estourar, só vou terminar de explicar o que a gente vai fazer na continuação da aula. Vamos resolver, ó, mais 2 exemplos aqui de forma equacional. Vamos resolver também por meio do software. Vamos entender um pouquinho, ó, da geração já das formas de onda para a gente entender. E vamos determinar através de gráficos, ó. Então a gente vai começar a implementar a ideia do gráfico também para a gente poder tirar o modelo de resposta. E aí a gente vai ver, ó, para variar, né, por exemplo, os valores de resistor, indutor e capacitor dentro de um circuito, uma aplicação prática mesmo, da carga e da descarga. Então daí eu vou variar vários valores do indutor, do resistor, do capacitor, para vocês poderem observar a forma de onda como que ela corresponde. E tem o vídeo da continuação da aula ali para vocês assistam, por favor, beleza? Só para vocês entenderem, né, como que ocorre essa mudança de plano do domínio do tempo para o domínio da frequência. E, pessoal, fico feliz que ficou mais fácil, que é essa a intenção, né, que eu comentei. Não fiquem com medo da disciplina. Faz parte a gente ter que compreender a parte teórica, não tem como. Hoje em dia a gente passa por um déficit aí, né, de não querermos mais compreender a teoria, porque tudo é tão instantâneo na nossa vida, né? Muita informação chega a todo instante e a gente acaba ficando um pouco injuriado realmente ali de estudar essa parte mais teórica. Mas fiquem tranquilos, a intenção é não facilitar a disciplina, né? A disciplina tem que ser passada, então eu vou passar o conteúdo para vocês conforme é o programado. Mas a intenção é explicar da forma mais fácil possível para que vocês consigam absorver o conteúdo, né? E aplicar na vida de vocês, beleza? Então, boa noite, desejo a todos aí um grande abraço, bons estudos. A gente se encontra no Fale com o Mediador e até a semana que vem. Tchau, tchau.